Olá, meus amigos do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, sou Patrícia Rafaela e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz a respeito da série Adolescência, em inglês Adolescence. Essa série está sendo transmitida, né, ali na Netflix. Para quem não assistiu, eu recomendo bastante. Esse é um papo aqui, né, para os pais, para os avós, né, para os tios, os educadores, né? Alguém que tenha adolescentes por perto, ou até mesmo crianças, né? Às vezes os pais vão falar, mas meu filho ainda é muito novo, ainda é muito criança, mas ele certamente vai passar por essa fase da adolescência e você vai estar preparado aí para passar por esse momento, né? A adolescência, a gente sabe, né, aquela fase em que todos nós já passamos, é aquele turbilhão de emoções e sentimentos, mudanças, né, mudança de corpo, né, e os pensamentos fervilham, né, os hormônios estão ali, né, a flor da pele, então são muitas mudanças e é importante, né, que nós, pais, né, e todos os que estão ali por perto consigam de alguma forma dar esse apoio, esse suporte para essas crianças, esses adolescentes, os pré-adolescentes, né? E a série ela vai abordar exatamente esse ponto, né? Então, como é que é o sinopse dessa série? Eu não vou dar spoiler aqui, mas a série é uma série curta, são 4 episódios, então ela vai falar, né, de um crime, né, de um assassinato cometido por um adolescente. Então a primeira fase ali da série, né, o primeiro episódio já é praticamente a atuação da polícia, prendendo adolescente, fazendo ali os procedimentos administrativos, burocráticos. O segundo episódio já é a polícia atuando mais nos porquês, nas motivações, seria mais a parte investigativa, vamos dizer assim, da história. Mas o ponto central, né, dessa série não é o crime em si, né, mas é todo o contexto, as motivações, os porquês daquele assassinato tão brutal. E aí, o terceiro e quarto episódio, para mim, foram os que mais me tocaram, porque ali você começa a aprofundar em algumas conversas difíceis. Então, o terceiro episódio, todo o episódio é a conversa da psicóloga com o adolescente, e ali traz muitas reflexões, porque ela vai querer entender qual é a base familiar daquele adolescente, como é que era a relação desse adolescente com os pais, com o pai, com a mãe, enfim, ela vai entender, né, toda a origem, toda a base de construção, né, de vida daquele adolescente. E o último episódio é bastante interessante ali, porque traz aí o fechamento de tudo isso, tá? Então eu recomendo a vocês assistirem. Se você está gostando desse vídeo, já dá o seu like, se inscreva, dá uma força para o nosso canal, compartilhe essa mensagem com pais, com pessoas que você sabe que vai se interessar por esse assunto, que precisa ouvir, né, sobre esse assunto. E o que eu queria trazer aqui de reflexão, né, é que nós conhecemos os nossos filhos, nós conhecemos, né, a gente sabe, por mais que tenham mudanças comportamentais por conta, né, da mudança das alterações de hormônios, questões biológicas, mas a gente sabe, né, o temperamento, a personalidade dos nossos filhos. Então você que é pai, que é mãe, você que tem aí um adolescente por perto, uma criança por perto, fique atento. Fique atento ao comportamento, às mudanças de comportamento brusca, né? Porque a gente sabe que nós estamos numa era muito digital, tem todo o advento da inteligência artificial, né? São as mídias sociais, esse bombardeio de informações. Então, fique atento se o seu filho, né, seu sobrinho, seu neto, você percebe que ele perde completamente o interesse pelas relações, pelos amigos, não quer mais estar nas festinhas, não quer mais o convívio social, só quer saber de celular, fica o tempo todo no computador. Procure vigiar os horários, o que ele está pesquisando ali, que tipo de conteúdo ele está consumindo na internet. Isso é bastante sério, gente, isso é muito sério e a gente precisa realmente acompanhar de perto. Não dá para simplesmente falar, eu vou deixar meu filho lá no computador, pelo menos ele está em casa, pelo menos ele está protegido, está aqui, está no quarto, está livre da violência desse mundo, não está nas ruas. Gente, às vezes o perigo está exatamente aí, né? Numa tela de computador, no celular, né? Então a gente precisa saber, né, com quem nossos filhos
eles conversam, né? Que tipo de conversas são essas, o que eles estão acessando, né? Então, acompanhe essas mudanças, né? Se você perceber que tá muito introspectivo, né? A criança, o jovem está ali muito introspectivo, perde a vontade de fazer antes os programas que ele gostava de fazer, gostava de ir à praia, gostava de cinema, gostava de festa, agora ele não se interessa mais por essas atividades. Então procure conversar, procure estabelecer um diálogo, uma conexão, né, de confiança. E também uma questão bastante séria que a gente tem percebido, né, agora, eu preciso ter cuidado aqui com algumas palavras, porque o Facebook, o YouTube, né, ele derruba, né, ele censura algumas palavras, né? Mas alguns jovens, eles se automutilamento, né? Não posso falar a palavra completa, mas vejam isso, reparem, né? Reparem se não está tendo, às vezes o nível de sofrimento, de depressão já chegou a tamanho, né, tão grande que eles começam a fazer esse tipo de prática. Ou até mesmo incentivado por algum colega, incentivado por algum vídeo, algum desafio. Então percebam, né? Percebam se eles não têm nenhum corte no corpo, né? Se não tem nenhuma tipo de machucado, alguma coisa assim que seja visível. Então a gente precisa reparar os sinais. Converse, estabeleça contato, estabeleça o diálogo, faça assim, né, uma pesquisa para procurar saber o que eles estão consumindo na internet. Afinal de contas, são crianças, são menores de idade, né? E a gente precisa realmente vigiar, né? Fazer esse acompanhamento de perto, não dá simplesmente para delegar aí para as mídias sociais, né, a vida dos nossos filhos. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Fiquem atentos aos sinais, né? Se for o caso, procurem ajuda, né? Não neguem ajuda para os seus filhos, né? Enquanto há tempo, né? Antes que seja tarde demais, pede ajuda, vá ao psicólogo, tente entender, né, o que realmente está se passando ali, né? E estenda suas mãos para poder ajudar aos seus filhos, né? Diga para ele que os sentimentos, as emoções dele importam, né? O que ele está passando, né? O momento que ele está passando, nós somos um time, né? Como família. Então, um precisa apoiar o outro, um precisa ajudar o outro, né? Às vezes o adolescente é mais reprimido, mais recatado, não gosta de expor as suas emoções, vai falar que sempre está tudo bem, está tudo certo, mas às vezes nem sempre está tudo bem, está tudo certo. Então, isso para qualquer pessoa, às vezes não é um filho, mas você tem aí do teu lado uma pessoa, né, um colega de trabalho, né, tem aí os seus pais, você tem pessoas idosas, né, do seu lado. Procura observar, né, ver a mudança aí brusca, né, de temperamento, de comportamento, e estenda a mão, vamos ajudar, né, a quem precisa. Infelizmente nós estamos numa era, né, pós crise sanitária, né, que nós tivemos aí, onde as pessoas elas estão muito ansiosas ou deprimidas, né, deprimidas pelo que passou, pelas perdas, por não ter conquistado determinada vitória na área, em alguma área da vida, ou as pessoas estão muito ansiosas, né, se espelhando na vida de outras pessoas, olhando para o futuro e desejando, né, algo que ainda não tem. Então a gente precisa realmente ajudar as pessoas, né? A gente precisa fortalecer a nossa mente, né? Fortalecer a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? E eu, como eu sempre falo, não só a mente, mas também o espírito, né? O espírito precisa estar fortalecido, o corpo precisa estar saudável, né? Então a gente é constituído de corpo, alma e espírito, então precisamos nessas três esferas estarmos bem, estarmos saudáveis, sempre confiando em Deus, sempre entregando os nossos projetos, os nossos propósitos, os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que conduza, que Ele esteja à frente da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Busquem, né, ajuda em Deus, né? Orem pelos seus familiares. Não vamos ser negligentes com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Não vamos ser negligentes. Vamos cuidar, vamos ajudar para que nenhum mal venha se abater sobre a nossa casa. Tá bom, pessoal? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar aqui com vocês. São conversas difíceis, né? Coisas que às vezes a gente não quer ouvir, não quer falar sobre, mas é importante, né? E principalmente agir, né? Agir quando tem que agir, fazer o que tem que ser feito e certamente tudo vai dar certo. E aí quem puder, quem tiver interesse, vá lá, assista essa série,
porque vai trazer bastante reflexões e alerta aí para os pais, tá bom? Um grande abraço. Se você gostou, compartilha, comenta e se inscreve no canal para que essa mensagem chegue cada vez mais a outras pessoas. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.